Seja muito bem-vinda a mais uma live da nossa comunidade SOS Idoso. Estamos na 8ª aula da nossa jornada da longevidade. Estou muito feliz por vocês estarem aqui, por estarem aí não só aprendendo, mas também colocando em prática, né? Tenho recebido algumas mensagens de vocês no privado. Quem vai assistir posteriormente também, seja muito bem-vindo. Espero que você deixe seus comentários também, suas perguntas, suas dúvidas, tá bom? É sempre um prazer para mim estar ajudando vocês ao longo dessa trajetória. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre o padrão alimentar saudável para pessoas idosas. E é claro, quando nós falamos de um padrão alimentar saudável para pessoas idosas, nós estamos falando de um padrão alimentar saudável para pessoas que querem envelhecer com saúde, tá? Então, não é para você assistir essa aula focando o seu olhar só no idoso. Mais uma vez, é para você assistir essa aula pensando em você que é cuidador, pensando em você que é profissional de saúde e quer envelhecer com saúde, tá? Eu sempre digo que no campo da gerontologia, tudo que a gente aprende em relação ao idoso, nós devemos colocar em prática na nossa vida para que a gente possa envelhecer de forma saudável. Então, para iniciar a aula de hoje, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas que nós falamos desde o início da nossa jornada da longevidade, tá? Eu lembro que na primeira aula eu expliquei para vocês quais são os nossos 3 principais inimigos. Se vocês lembram dos 3 principais inimigos, podem colocar aqui na mensagem aqui embaixo. Tanto aqui você que vai assistir na plataforma, você que está no YouTube, vai assistir, está assistindo aqui pelo Instagram. Coloque para mim se você lembra quais são esses 3 inimigos, tá? Mas é claro que eu vou repetir para vocês agora. Os 3 principais inimigos que vão te impedir de envelhecer bem, né, de envelhecer com saúde, que vão te trazer várias complicações, várias doenças, demência, doenças cardíacas e muitas outras doenças, são a inflamação, né, inflamação crônica, eu já ensinei, já falei com vocês sobre inflamação crônica, estresse oxidativo e também a resistência à insulina. Então, quando a gente fala de um padrão de alimentação saudável, nós vamos estar falando... vou estar explicando para vocês os alimentos que a gente precisa tirar. Hoje nós vamos falar dos principais, tá? Que a gente precisa tirar e principalmente os alimentos que a gente precisa incluir na nossa alimentação para evitar inflamação crônica, para evitar resistência à insulina, para evitar esse estresse oxidativo, tá? Então, nosso foco, quando a gente fala de alimentação para a longevidade, é a gente combater aí esses 3 inimigos do envelhecer saudável, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da questão da inflamação, a gente sabe que, inclusive na aula passada também, eu retomei esse ponto com vocês, né? Quando nós temos a inflamação, ela faz com que a gente fique com telômeros curtos, né? Telômeros curtos vão causar um envelhecimento celular. Nossas células envelhecidas vão emitir sinais inflamatórios para o nosso organismo. Então, como eu falei na aula passada, a gente entra num círculo vicioso de inflamação, tá? Então, se você se alimenta de uma forma que vai provocar inflamação, vai acontecer todo esse processo e você vai continuar cada vez mais produzindo inflamação no seu organismo. E um dos pontos principais, né, os alimentos principais para a gente estar acabando com essa inflamação crônica do nosso organismo, é a gente começar a evitar alguns alimentos. Então, dentre esses alimentos que a gente precisa tirar da nossa vida, nós temos o trigo, né? E aí o famoso pãozinho, que a maioria das pessoas estão acostumadas a tomar no café da manhã, que é um pãozinho com café com açúcar. Ou pior, pãozinho com café com açúcar e leite, que é uma combinação péssima. E a gente vai falar um pouco sobre formas de se alimentar melhor. Então, o trigo, o arroz branco, também a gente precisa evitar. Muitas pessoas, quando a gente fala de inflamação, a gente fala de carboidrato simples, as pessoas só olham para a questão do açúcar. Então, trigo, açúcar, arroz branco, né? E aí os doces também, é claro, os sucos, os refrigerantes, e aí voltando até na questão dos sucos, né? Muitas pessoas imaginam que os sucos são saudáveis. E eu sempre, como eu sempre falo, já falei em algumas lives, né? E a gente pode estar amadurecendo isso aqui dentro da comunidade. Os sucos são uma bomba de glicose. Então, é diferente você pegar uma laranja, por exemplo, e comer. Você vai ingerir a laranja com a fibra. Agora, quando você faz o suco da laranja, você tira a fibra e só fica o açúcar, tá? Então, isso é uma bomba para você, uma bomba de glicose que vai causar não só resistência à insulina, como também vai inflamar o seu organismo.
Então, suco é péssimo, refrigerante de qualquer forma é péssimo, seja refrigerante zero ou refrigerante não zero, refrigerante com adoçante, sempre vão ter produtos ali que vão fazer muito mal para você. Então, não se engane em tomar refrigerante zero, achando que vai facilitar a vida de vocês ou que não vai trazer problemas para vocês, porque vai trazer. Tá? Então, refrigerante, sucos, sorvete, que o sorvete, inclusive, é uma bomba, porque o sorvete não só tem açúcar, como ele tem gordura ruim. Então, isso faz com que o sorvete fique um alimento muito mais saboroso, porque a mistura de gordura com açúcar é uma mistura que, para o nosso paladar, é uma mistura deliciosa. Então, chama muito a nossa atenção, nos dá muito prazer tomar um sorvete, mas é uma bomba sem fim, porque é gordura ruim com açúcar, e aí tudo isso vai te causar uma inflamação no seu organismo, tá? Então, a gente não deve, de forma nenhuma, esses sorvetes. É claro que existem sorvetes que a gente pode fazer low carbs, tá? Sorvetes com pouco carboidrato, com gorduras boas, né? Mas isso a gente tem que aprender aos poucos. E nós temos várias receitas, né? De alimentos saudáveis, né? De pães, inclusive, de bolos, de vitaminas saudáveis também dentro do e-book que vocês ganharam gratuitamente na comunidade. Por isso que na semana passada eu falei para vocês, falei, imprimam o e-book de vocês, folheiem o e-book de receitas saudáveis, porque tem muitas coisas que vocês vão poder utilizar ali. Além disso, tem a questão do álcool também, tá? O abuso de álcool é algo que vai te trazer também uma inflamação no seu organismo, vai causar reações químicas que vão te trazer uma inflamação crônica. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem o hábito de tomar cerveja todos os dias, é uma pessoa, ou seja, cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, é uma pessoa que está com processo de inflamação crônica. Então, o álcool também é algo que a gente deve diminuir, tá? É claro que se você bebe álcool, alguma bebida alcoólica, eventualmente, isso provavelmente não vai te trazer grandes complicações. Inclusive, na dieta, que a gente vai falar ainda hoje nessa live, eu vou falar para vocês de uma bebida alcoólica que você pode consumir moderadamente, tá? Então, moderadamente e pouquinho é possível. Agora, abusar do álcool vai te trazer tantos problemas quanto açúcar, quanto trigo, quanto arroz, tá bom? Então, tenham consciência disso, né? Então, quando você tira esses alimentos que eu falei, você impede, você para, de certa forma, esse processo de inflamação crônica. É claro que, além da alimentação, tem os outros fatores que a gente veio conversando na jornada da longevidade, como estresse, como depressão, né? Mas a alimentação é um dos fatores principais que a gente precisa estar mudando para que a gente possa conseguir, então, evitar essa inflamação crônica. Mas, para além dos alimentos que a gente tem que tirar, existem alimentos também que a gente pode utilizar que vão prevenir essa resposta inflamatória do nosso organismo. Então, por exemplo, se você tem uma alimentação forte, nas coisas que eu vou falar para você agora, nos ingredientes que eu vou falar, eles vão evitar que você tenha uma resposta inflamatória diante de, eventualmente, você comer alguma coisa que não é saudável. Então, esse é o balanço que as pessoas não sabem fazer, né? Se você fica 80% em uma alimentação boa, quando você comer um bolo, quando você comer um pão eventualmente, tomar um sorvete eventualmente, aquilo não vai te causar uma resposta inflamatória, porque você tem no seu organismo os nutrientes, os minerais que vão impedir essa resposta, tá? Então, dentre esses alimentos que vão nos ajudar a prevenir essa resposta inflamatória do nosso organismo, nós temos as frutas vermelhas. Então, aí entra morango, entra mirtilo, entra framboesa, entra amora. Aí, muitas pessoas vão falar assim, mas esses alimentos são muito caros, né? O que a gente tem que imaginar é o seguinte, primeiro, se a gente não cuida da saúde, a gente cuida da doença. Vai ter que cuidar da doença, como diz o nosso grande Laí Ribeiro, né? Mas, para além disso, a gente tem que aprender também a utilizar as frutas da estação. Então, vocês vão aprender hoje, né, qual é uma gama, né, de alimentos que vocês vão poder utilizar. E a ideia é que vocês utilizem esses alimentos, não precisa ser todos os dias, né, mas vocês podem utilizar esses alimentos conforme a estação, porque as frutas, as verduras da estação, elas têm um valor mais em conta, né, tem um preço mais em conta. Então, isso que a gente tem que se habituar a fazer. Então, a gente tem as frutas vermelhas, a gente tem as uvas também, a uva roxa, a uva vermelha, qualquer tipo de uva vai te ajudar também a diminuir a inflamação. A gente tem a famosa família alho,
Quem já me segue aqui há bastante tempo, né, sabe que eu já fiz uma live, inclusive, falando sobre a família alho, que é cebola, alho, alho poró, são alimentos, especialmente cebola, alho e alho poró, tá? E lá no meu Instagram tem uma lista da família alho e dos benefícios da família alho. Mas especialmente cebola, alho poró e alho são alimentos anti-inflamatórios, que você pode utilizar também, por exemplo, picar o alho e colocar o alho na sua comida. Você não precisa nem cozinhar, tá? Você pode colocar ali no seu prato, picar o alho e colocar ali também, né? Cozinhar com bastante cebola, tudo que você for fazer, colocar bastante cebola, eu faço muito isso. Pico bem pequenininho aqui em casa e coloco muita cebola na minha alimentação, que vai te ajudar a diminuir a inflamação do seu organismo. Inclusive, por exemplo, né, pessoas que fazem exercícios físicos, né? Vocês, quando forem começar a fazer os exercícios físicos, caso vocês sejam sedentários, né? Estejam começando a adotar agora os exercícios físicos dentro da jornada O Segredo da Longevidade. Provavelmente vocês vão sentir dores, né? Pelo corpo, enfim, o corpo passa por um processo inflamatório, que não é um processo inflamatório crônico, tá? Mas é uma resposta normal do seu organismo aos exercícios, você vai sentir dores, e você vai conseguir aliviar essa resposta inflamatória se você fizer chá, por exemplo, utilizar chá de alho com gengibre, chá de alho com gengibre e limão, que é um poderoso medicamento que muitas pessoas não utilizam, mas atletas profissionais utilizam, porque vai ajudar nessa questão da inflamação também, tá? Mas além da questão da família alho, a gente tem a famosa família dos crucíferos, que eu bato nessa tecla com quem me segue, falo sobre isso. Quem fez treinamento SOS Alzheimer, falei sobre isso nos meus vídeos, né? Eu falo o tempo inteiro. Quem vê minhas lives sobre câncer, eu falo muito sobre os vegetais crucíferos, que inclusive são a minha opção do dia a dia. Eu fiz uma live falando sobre eles também, tá? Especialmente sobre, acho que 2 ou 3 lives falando sobre vegetais crucíferos, porque eles têm um grande poder, não só anti-inflamatório, como eles ajudam, e isso é comprovado cientificamente, tá? A diminuir os casos de câncer, ajudam a prevenir doença de Alzheimer, doenças cardíacas. Então, essa família dos crucíferos é super poderosa. Então, por exemplo, né, como meu dia a dia às vezes é muito corrido, e, bom, sou eu e minha filha só dentro de casa, né? Se for comprar um mundo de vegetais, eu não vou dar conta. Então, muitas vezes eu opto, porque dentre todos os vegetais, né, e todas as famílias aí de vegetais, a família alho e a família dos crucíferos são as que têm mais componentes, né, que vão nos ajudar a lidar com vários problemas, a prevenir várias doenças, então eu foco nelas. Claro que a gente precisa de outras coisas, por exemplo, a gente precisa ingerir tomate, também vai ajudar na questão da inflamação, diminuir a inflamação. É muito bom para homens, né? Nós temos homens aqui dentro da comunidade. O homem deveria ingerir tomate todos os dias, porque o tomate comprovadamente ajuda a prevenir câncer de próstata, tá? A gente precisa também comer cenoura, né? A gente precisa comer beterraba. São alimentos que trazem muitas vitaminas, né? Como vitamina A, que vai fortificar também o nosso organismo. Mas a gente tem, assim, eu diria que a família alho, tá? E a família dos crucíferos é super poderosa, são alimentos, assim, que a gente tem que ter todos os dias. E os outros a gente pode ir tentando, né, aos poucos, e colocando como um dia sim, como um dia não, mas alho, cebola, alho, poró, e a família dos crucíferos, que a gente entra a couve-flor, entra o brócolis, são alimentos que a gente tem que ter à mesa todos os dias, tá? Além disso, bom, falei a questão do tomate, e aí a gente precisa também dos alimentos ricos em ômega 3, tá? Eu vou falar para vocês de alguns benefícios aqui do ômega 3, mas a gente precisa saber que, por exemplo, os peixes têm muito ômega 3, a linhaça tem muito ômega 3, vegetais folhosos também tem muito ômega 3. O que acontece com a gente é o seguinte, né? A gente não come tantas nozes, tantos vegetais folhosos, né? Tanta linhaça como deveria, tantos peixes como deveria. Então, às vezes, a gente acaba tendo que suplementar, tá? Agora, o ômega 3, ele vai ajudar a reduzir, tanto a prevenir quanto a reduzir a inflamação do nosso organismo. Então, por exemplo, pacientes cardíacos, né? Em geral, se for um médico que entende de nutrição, ele vai indicar o ômega 3 para esse paciente, para poder reduzir essa possibilidade de inflamação e aí prevenir nova ocorrência de doenças cardíacas, né? Então, já se sabe que o ômega 3 ajuda a prevenir doenças cardíacas justamente por conta desse
esse poder anti-inflamatório, né? E não só por isso, o ômega 3 também ajuda a fortalecer as membranas das nossas células, ou seja, fortalece a nossa estrutura celular, deixa nossas células mais saudáveis, né? A gente sabe que o ômega 3 também, como eu falei, diminui doenças cardíacas. O ômega 3 tem algo que é super interessante, que é assim, ele evita, tá? A gente sempre, desde o início da jornada da longevidade, a gente falou o seguinte, que quando a gente envelhece, a gente naturalmente, os nossos telômeros vão ficando mais curtos. É normal no processo de envelhecimento. Mas quando você faz o uso do ômega 3, o que vai acontecer? Você vai afastar, você vai evitar, vai reduzir, né, esse envelhecimento, tanto o envelhecimento precoce quanto até esse processo de envelhecimento normal celular, que vai causar essa redução dos seus telômeros e te deixar mais suscetível a várias doenças. Então, assim, é super interessante você usar o ômega 3 por isso. Além disso, tem uma outra questão, que é o que acontece. Quando você consome o ômega 3, a sua célula ela consegue converter esse ômega 3 em hormônios, tá? Que vão regular essa inflamação do seu corpo e que vão diminuir também os coágulos sanguíneos. Então, tá aí mais um benefício do ômega 3 que vai estar aí, não só te trazendo prevenção de doenças cardíacas, né? Deixando o seu coração mais saudável, como eu também já falei algumas vezes para vocês, o ômega 3 ele vai alimentar o cérebro. Tá? Então, a gente sabe que o nosso cérebro, ele é basicamente gordura, e o que a gente viu acontecendo aí nos últimos anos, né? Um certo pavor de gordura, inclusive das gorduras saudáveis. Então, os cérebros das pessoas estão gritando de fome, morrendo de fome. Um cérebro morrendo de fome não funciona. E aí vem os problemas cognitivos, e aí vem a famosa doença de Alzheimer, que é temida, né, por grande parte dos idosos, né? E aí, além da questão da inflamação, como eu falei, a gente tem um outro inimigo, que é o estresse oxidativo. Quando a gente deixa que o nosso corpo, né, que aconteça esse processo no nosso corpo, a gente tem um envelhecimento celular muito acelerado. Então, o que a gente precisa para evitar esse estresse oxidativo? Comer os tais alimentos, né, ingerir os tais alimentos antioxidantes. E dentre esses alimentos antioxidantes, a gente tem as verduras, de forma geral, tá? Aí a maioria das verduras, né, se não todas as verduras, tem esse poder forte antioxidante, então eu não vou estar listando aqui nenhuma em especial. As frutas, especialmente frutas cítricas, né? E aí a gente tem aí a laranja, especialmente o limão. Eu diria que se for para você escolher entre laranja e limão para consumir todos os dias, você consuma o limão e consuma a laranja, dia sim, dia não, eu escolho os dias, né? Mas para consumir principalmente várias vezes ao dia, se você não quiser suplementar a vitamina C, se você não quiser suplementar a vitamina E, você escolhe o limão, porque não vai aumentar a glicemia no seu sangue, tá? Se for consumir a laranja, você pode consumir a laranja, se você não for diabético, consumir a laranja, tirar só a casca e consumir com a parte branca, mas nunca fazer o suco. Então, as frutas cítricas são muito importantes. As frutas vermelhas, mais uma vez, são muito importantes. Poucas pessoas, né, fazem uso de frutas vermelhas. E também as frutas secas vão nos ajudar, tá? Por quê? Porque essas frutas têm muita quantidade de vitamina C, muita quantidade de vitamina E também, que são poderosos antioxidantes, que inclusive os dermatologistas utilizam muito para melhorar a saúde da nossa pele, né? Especialmente quando nós já passamos aí dos 30, dos 40 anos, para evitar esse envelhecimento precoce celular que já externamente aparece, se indica a vitamina C e a vitamina E, tá? Além disso, a gente tem também o terceiro inimigo, que é a resistência à insulina. E aí eu diria para vocês, assim, que os alimentos que a gente precisa evitar para diminuir a resistência insulínica são justamente os alimentos que eu falei quando eu citei o primeiro inimigo, né, que é a inflamação. Então, tudo isso você já sabe, pão, trigo, açúcar, etc., a gente tem que evitar para diminuir a resistência à insulina. Não vou falar novamente sobre resistência à insulina, porque eu ensinei na aula anterior. Então, quem não assistiu, assista a aula anterior, para vocês entenderem, né? E aí, o que a gente precisa? Além de evitar todos aqueles alimentos, começar a ingerir também alimentos com fibras, né? Isso é muito importante. E a gente peca muito nisso.
Por isso que não só a gente tem, muitas pessoas desenvolvem resistência à insulina, como tem problemas de prisão de ventre, né? Porque a gente não ingere a quantidade de fibras que são necessárias, tá? Então, o que acontece? Quando você consome fibras, você diminui a velocidade daquele açúcar, da glicose chegar na sua corrente sanguínea, por isso vai estar evitando a resistência à insulina, vai te trazer mais satisfação. Então, por exemplo, eu vou comer uma banana, né? Eu vou colocar ali uma linhaça, eu vou colocar uma chia, né? Eu vou colocar alguma semente ali, porque essas sementes contêm fibras. Uma vez que elas contêm fibras, elas trazem saciedade, elas diminuem essa velocidade de glicose no sangue, e aí vão nos deixar com o organismo mais saudável, né? E além disso, as fibras também diminuem gordura abdominal. Por isso que você aí que quer emagrecer, né? Você que está acima do peso, já entendeu que não é bom estar com sobrepeso, obesidade nem se fala, né? Nós conversamos sobre isso já. Então, as fibras vão ajudar nisso também. Além disso, para evitar a resistência à insulina, coisa que muitas pessoas não sabem, e que vai ajudar não só quem já a evitar a resistência à insulina, quanto quem já tem diabetes, a melhorar a sua situação, é a vitamina D. Então, assim, se você ficar ao sol de 15 a 20 minutos, né, entre o horário das 10 e 16 horas, você vai produzir 20 mil UI de vitamina D, que é a dose necessária para o nosso organismo estar saudável, né, e estar evitando não só a resistência à insulina, como vários problemas. Mas muitas pessoas não ficam no sol, tá? Então, a gente tem alimentos que vão trazer vitamina D para a gente, né? Como a gente tem atum, como a gente tem salmão, como a gente tem ovos, mas a gente, muitas vezes, a gente não ingere a quantidade necessária e, independente disso, a gente precisa de sol também, tá? Nos alimentos a gente tem a vitamina D2. Então, é importante que você se exponha ao sol de 15 a 20 minutos todos os dias. Se você não se expõe ao sol, provavelmente vai ser necessário você suplementar, tá? E aí, em relação à suplementação de vitamina D, por que é importante você ter um acompanhamento médico, né? Porque a gente precisa ir ter no nosso organismo por volta, e a vitamina D tem que estar por volta de 30, de 30 a 50, né? Quando você for fazer os seus exames, nunca menos do que isso. Se indica, inclusive, 60, né? A dosagem ali. Mas se você não faz o exame, você não sabe quanto que você tem que utilizar, tá? Então, você pode fazer uma superdosagem, que é difícil você fazer uma superdosagem, mas você pode usar abaixo do que é o necessário para você. E quando a nossa vitamina D está muito baixa, né, o que o profissional médico vai fazer? Ele vai fazer uma superdosagem em você para dar uma compensada logo, uma estabilizada, e depois você vai começar a fazer uma dosagem menor. Então, é importante ter um acompanhamento aí para fazer suplementação de vitamina D, a não ser que você for suplementar doses baixas, tá? Mas ainda que você suplemente doses baixas, pode acontecer, se você pega muito sol também, de você ultrapassar uma... É muito difícil, né, para pessoas comuns, mas pode acontecer de você ter aí uma superdosagem de vitamina D, tá? Então, por exemplo, eu moro num local onde eu corro no sol, então sempre estou exposta ao sol. Estava fazendo suplementação de vitamina D até fevereiro, e aí, como eu já me exponho ao sol, quando eu fui fazer o exame, eu já estava com a dosagem de vitamina D que era necessária. Então, eu parei um pouco, estou 3 meses sem suplementar. Se não for o seu caso, se você não pega sol, é importante fazer exame, tá? E para ver a dosagem correta de vitamina D que você vai precisar utilizar. Agora, pensem bem, se a gente se expõe ao sol 15 a 20 minutos, né? E a gente já produz 20 mil UI de vitamina D, então não é 5 mil UI que você vai fazer de suplementação que vai te trazer complicações, tá? Geralmente, quem faz até essa suplementação baixinha ainda assim está em falta de vitamina D. Mas procurem orientação do médico de vocês, tá bom? E aí eu vou falar para vocês agora do padrão, tá? De alimentação que vai nos ajudar a evitar esses 3 inimigos, a evitar essas 3 complicações, que já indo direto ao ponto é a dieta mediterrânea. Hoje a gente já sabe que a dieta mediterrânea é aquela que vai diminuir os casos de câncer. As pessoas que moram no Mediterrâneo, elas têm menos câncer, qualquer tipo de câncer. Elas têm menos Alzheimer, elas têm menos Parkinson e elas têm menos doenças cardíacas, né? Além de muitas outras coisas, né? Diabetes, hipertensão, né? Até porque diabetes, principalmente, é o que vai estar jogando, né, lá, resistência à insulina e tal, trazendo como consequência Alzheimer, trazendo como consequência doenças cardíacas, né? Vem um mundo de coisas em cascata
com a resistência à insulina. Você já sabe que o diabético tem resistência à insulina. Então, as pessoas que moram no Mediterrâneo, ela tem menos um conjunto de doenças, né? E aí, o que é, na verdade, a dieta mediterrânea? É você se alimentar com comida de verdade. Dito de forma simples, é você se alimentar com comida de verdade, tá? Mas existe toda uma base dessa alimentação, que é uma base em alimentos frescos, né? Em alimentos, em grãos, em vegetais, em legumes, em peixes, né? Em oleaginosas, em derivados do leite também, e com menos consumo de carne, mais consumo de frango, mais consumo de ovos, né? E de peixes também. Essa, falando de forma geral, é a base da dieta mediterrânea, que inclusive é considerada pelo UNESCO, né, como patrimônio cultural e material da humanidade, justamente por conta dessa questão dos benefícios que são, assim, como que eu poderia dizer para vocês, é algo que a gente olha e que é a referência mesmo, né? Porque as pessoas desses países mediterrâneos, elas não há essa porcentagem de pessoas com doenças crônicas nesses países. A porcentagem lá é muito baixa de pessoas com doenças crônicas, né? E doenças crônicas, falando para vocês, são essas doenças que não têm cura, mas que você convive aí geralmente para o resto da vida, que entra aí diabetes, doenças cardíacas, né? Hipertensão, entre outras, tá? Então, nesses países a gente quase não tem. Então, qual que é a base ali principal? Bastante vegetais e bastante frutas, né? Sempre um consumo maior de vegetais e de frutas, como eu falei, com casca, não é suco, é a fruta, tá? Então, por quê? Porque tem bastante fibras, porque tem bastante minerais, porque tem bastante vitaminas, né? Então, a base lá embaixo, se vocês forem pensar uma pirâmide, a base lá embaixo é o consumo maior da dieta mediterrânea, são de frutas, verduras, grãos, sementes, né? E aí dentro dos grãos e sementes a gente tem as castanhas, a gente tem as amêndoas, a gente tem as nozes, a gente tem avelãs, né? A gente tem semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia. Inclusive no meu Instagram também tem várias postagens com cada uma, né, dessas sementes, cada uma dessas castanhas, falando também os benefícios para vocês, mas a base é essa, né? Além também dos cereais integrais, então vai comer o arroz integral, vai comer o macarrão integral, né? Sempre optando pelos grãos integrais e nunca pelos grãos refinados. Então, arroz branco é o refinado, né? Macarrão branco é o refinado. Então, a gente tem que optar sempre pelos grãos integrais, e é isso que eles fazem, né, nessa dieta do Mediterrâneo. Além disso, a gente tem também as gorduras saudáveis, então eles utilizam muito azeite de oliva, eles, como comem muito peixe, né, consomem muito ômega 3, e aí lá também não há essa necessidade tão grande das pessoas de suplementação, porque a alimentação deles é repleta, né, de peixes, tem essa base já, né, mas muito azeite, muita azeitona, muito abacate também, porque o abacate tem bastante gordura, mas é gordura saudável, gente, não precisa ter medo de abacate. Óleo de coco também, tá? Então tem essa base de gorduras saudáveis que inclusive sustentam, né? Como eu falei para vocês aqui na nossa plataforma, a gente tem também uma live falando sobre isso. Vocês podem retomar também falando sobre essa questão também das gorduras, né? Além da questão das gorduras, como eu falei, aves, estão optando sempre pelo frango, optando pelos peixes, né? Optando pelos ovos, a carne, eles vão consumir pouca carne vermelha. Eu diria para vocês que hoje ainda existe, não há há um consenso no seguinte, de que carne não traz todas essas complicações que foi dito que era um mito danado, né, que trazia para a saúde das pessoas. Mas aqui nós estamos falando de um consumo de carne moderado. Então, você pode consumir carne moderadamente. Não é a base da doença, não é a base dessa dieta, né, a carne vermelha. Então, a gente sabe que a carne vermelha não vai trazer aquelas complicações que eram ditas, né, que causavam no organismo, mas a gente vai comer de forma moderada. Então, sempre optando mais dentro da dieta mediterrânea pelos frangos, né? Pelos frutos do mar, pelos peixes, pelos ovos, né? E excluindo carnes embutidas, né? Excluindo enlatados, né? Excluindo tudo que é industrializado,
tá? Porque vai causar um processo inflamatório no seu organismo, vai intoxicar o seu organismo também, então a gente tem que evitar. Além disso, como eu falei, tem a questão dos derivados do leite. Então, não é o leite, tá? São os derivados. Então, queijo, iogurte. Por quê? Você toma iogurte, por exemplo, você faz um kefir. O kefir, ele tem a proteína, ele tem a gordura saudável, mas ele não tem, ou tem pouquíssima lactose, especialmente se você coloca o kefir para fermentar por 48 horas, tá? Então, assim, queijo, a mesma coisa, né? Vai ter muita gordura, um queijo amarelo, um queijo gorduroso, e aí a base aqui, né, dos derivados de leite dentro dessa dieta são aqueles queijos gordurosos, né? A gordura, ela não traz complicação nenhuma para você. O que traz a complicação, por exemplo, do consumo de leite é você ingerir muita lactose. Então, eventualmente, você beber leite não vai te trazer complicações, se você não for intolerante, né? Porque grande parte da população é intolerante e não sabe. Mas o melhor é você consumir os derivados do leite. Você vai ter os melhores benefícios sem ter o problema com a questão da lactose, tá? Outros alimentos também que eles utilizam bastante, que são as ervas e temperos, né? Então, é muito importante também que você coloque na sua alimentação. A gente pode falar aqui também futuramente, fazer lives sobre não sobre cada erva, né? Mas sobre as ervas e os temperos que são mais importantes, né? Como cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório, né? Você utilizar salsinha, você utilizar orégano, eles utilizam bastante, a alimentação deles é muito carregada dessas ervas e desses temperos que têm esses poderes, né? E que vão estar trabalhando dentro daquela questão dos 3 inimigos, combatendo os 3 inimigos que eu falei para vocês. A gente tem também o vinho, que é a bebida que eu falei para vocês que eles utilizam muito, pelo menos um copo de vinho por dia. Claro, de preferência o vinho seco, né? Se você tem problemas com bebida, você não vai beber o vinho, tá? Consuma uva, porque basicamente, quando eles falam de consumo do vinho, é justamente por conta da uva, de todas as vitaminas, né, de todos os benefícios, principalmente resveratrol, que tem na uva, e aí o vinho tem uma quantidade maior. Agora, você pode consumir todos os dias uva, por exemplo, mas se você não tem problema com álcool, você pode fazer consumo. Não precisa ser todos os dias também, uma vez na semana, 2, 3, de um copo de vinho seco, tá? Porque o vinho tinto também não é qualquer vinho, né, gente? O vinho tinto é açúcar puro também, então a gente tem que estar evitando. E também nessa base estão as leguminosas, tá? As leguminosas que são grão de bico, lentilha, que também vão trazer muitos benefícios para a gente. Além disso, eu colocaria, não está dentro da dieta mediterrânea, mas um poderoso anti-inflamatório, que é o chocolate, acima de 70%. Então, você consumir aí algumas vezes na semana chocolate de 70% para cima, né? De cacau, vai te ajudar também a desinflamar o seu organismo. Você pode estar consumindo também o café, no máximo 4 xícaras de café por dia, tá? Porque no máximo 4 xícaras de café por dia, porque até então os estudos nos dizem que até 4 xícaras de café por dia vão nos trazer benefícios, tá? Inclusive na prevenção de câncer de intestino. Muitas pessoas não sabem. Então, existem estudos que falam que o consumo exagerado de café, e aí vocês têm que entender exagerado, tá? Exagerado, geralmente quem faz consumo exagerado de café e quem faz consumo de café em cápsulas. Então, vocês vão ver, por exemplo, aquela galera que faz academia, né? Que às vezes ultrapassa aí os 200 miligramas, 300 miligramas de café por dia, porque consome uma cápsula de café com 400 miligramas. Então, isso pode trazer complicações para o estômago, né? Agora, você tomar de 3 a 4 xícaras de café por dia vai, inclusive, te ajudar a prevenir, né? Prevenir câncer aí e prevenir outros problemas de saúde também. E aí tem alguns suplementos que, na verdade, nós vamos começar a conversar sobre esses suplementos na próxima aula, tá? Mas eu vou fechar essa aula agora falando sobre eles e vou explicar melhor sobre eles na próxima, para essa live não ficar muito longa. Que o óleo de coco. Então, sempre lembrando, os alimentos que eu falei, os suplementos, né? Eles vão ajudar a manter a saúde do seu cérebro, a manter a saúde do seu coração, a diminuir a resistência à insulina, a diminuir a inflamação, né? E estar prevenindo um conjunto de doenças, né? Além de estar ajudando no fortalecimento dos seus ossos e músculos também. Mas, o que eu diria, quais são os suplementos mais importantes para a gente, né? Primeiro, o óleo de coco, e aí a gente teria que usar aí, no mínimo 2 colheres de óleo de coco por dia,
mas a gente pode usar até 4 colheres de óleo de coco. Ah, Juliana, mas eu vou utilizar a cápsula. Uma cápsula de óleo de coco vai corresponder aproximadamente, aliás, uma colher de óleo de coco corresponde aproximadamente a 5 cápsulas de óleo de coco. Então, para você ingerir a quantidade de 2 colheres de óleo de coco, você teria que ingerir 10 cápsulas de óleo de coco, né? Para você ingerir 4 colheres de óleo de coco, transformando isso em cápsula, teriam que ser 20. Então, assim, muitas vezes a gente compra, né, as cápsulas e a gente até imagina que tem a quantidade suficiente para a gente, mas não. Então, o ideal é vocês comprarem o óleo de coco e vocês utilizarem mesmo bebendo o óleo de coco. A gente tem um óleo de coco que não tem sabor, tá? É um pouquinho mais caro, mas você pode comprar o óleo de coco sem sabor. Lembrando que é óleo de coco extra virgem, tá, gente? Porque tem óleo de coco virgem, tem só óleo de coco, é o óleo de coco extra virgem. Vocês podem comprar pelo Mercado Livre, tem várias lojas que vendem pelo Mercado Livre. Eu compro geralmente 8 latas de óleo de coco, porque o benefício em termos de valor é muito maior, tá? E eu compro da marca que é mais conhecida, que todo mundo conhece, enfim, não vou fazer divulgação de marca aqui, mas é a mais conhecida, é a mais que a gente sabe que é realmente óleo de coco extra virgem puro, tá? Então, vocês podem procurar no Mercado Livre kit de óleo de coco e estar consumindo aí. A gente tem também um outro suplemento, como eu falei anteriormente, que é a vitamina D. Então, a vitamina D ela está associada assim, a várias funções fisiológicas. Então, se você tem deficiência de vitamina D e você não consegue isso, não consegue se expor ao sol, né, não consegue se alimentar de forma correta, você vai ter muito problema, tá? Então, é importante a suplementação também de vitamina D, mas como eu falei, faça o exame, procure o seu médico, de preferência um médico atualizado, né, que entenda sobre nutrição, para que você possa fazer a suplementação. Esqueci de falar, essas 4 colheres de óleo de coco, vocês podem usar ao longo do dia, por exemplo, de manhã para quebrar o jejum, depois meia hora antes do almoço, meia hora antes do jantar, e na hora que você for dormir. Vai te ajudar, te facilitar, inclusive, na questão do jejum intermitente, né? Que nos ajuda aí também a melhorar o nosso organismo. A vitamina D, quando a gente for suplementar, o legal é depois do café, porque é importante que a gente tenha consumido alguma gordura para a gente conseguir absorver melhor a vitamina D. Além disso, a gente tem o magnésio. Ideal é que a gente suplementasse por volta de 400 miligramas de magnésio por dia, porque a maioria da população é deficiente em magnésio, tá? Independente da alimentação, aqui no Brasil nós somos deficientes de magnésio, grande parte. Inclusive eu mesmo suplementando, eu fiz um exame no início do ano, esse mesmo exame que eu falei da vitamina D, e eu estava com insuficiência de magnésio, tá? Então, é importante também a suplementação de magnésio que a gente faz geralmente ao deitar. Ajuda, inclusive, na reconstrução muscular, dos ossos, né? Vai te ajudar a dormir também, se você tem problema de insônia. Então, o magnésio é muito importante. Além disso, a gente tem a vitamina B12, que também é anti-inflamatória, tá? O ideal seria, quando você estiver, né, com deficiência, grande parte das pessoas estão, né? 1.500 mcg aí por dia, mas também para suplementar a vitamina D é importante que você vá ao médico, que você veja qual é a dosagem de vitamina D. Eu lembro que ano passado também, né? Porque eu não suplemento vitamina D direto. E aí, no ano passado, quando eu fiz exame de sangue, eu também estava com pouca vitamina D, com pouca vitamina B12, tá? E aí eu, por conta própria, que pedi meus exames, enfim, pedi uma colega para fazer a prescrição dos exames e vi que eu estava com deficiência de B12. Você com deficiência de B12, não só, né, você vai estar aí sem um componente que te ajuda na questão dessa questão de desinflamar o seu organismo, mas seu cérebro não funciona bem, tá? Você tem perdas cognitivas, inclusive quando o médico vai lá fazer o rastreio, né, para ver se o idoso está com demência, ele vai ver se está com deficiência de B12. Além disso, a coenzima também é muito importante, a coenzima Q10, tá? É legal aí a gente estar suplementando por volta de 100 miligramas, 50, 100 miligramas também de coenzima Q10, que a gente vai estar utilizando no café da manhã, vai nos dar energia, vai ajudar na reconstrução das nossas células, tornar as nossas células mais saudáveis, né, mais funcionantes, diminuir esse envelhecimento celular. É outro suplemento que é super importante. Além disso, a questão do jejum,
se possível, né, dentro dessa discussão de alimentação, é importante a gente reduzir as horas que a gente se alimenta, tá? Então, o ideal é que diariamente a gente faça no mínimo 12 horas de jejum. Ah, Juliana, mas eu não consigo fazer jejum. Eu te garanto que se a sua última refeição for uma refeição que tenha gordura, né, que tenha proteínas e que seja pobre em carboidratos refinados, você vai conseguir fazer minimamente essas 12 horas que você pode ir aumentando aos poucos, tá? Então, 12 horas de jejum é o quê? Sua última refeição pode ser 8 horas da noite e você pode começar a sua próxima refeição 8 horas da manhã. Lembrando que você pode deitar para dormir 9, 10 horas da noite, tá? Você comeu 8 horas, 10 horas você não está com fome, né? De 22 horas você não está com fome, dorme. Você vai acordar às 6 horas, 7 horas da manhã, bebeu uma água, tomou um banho, fez suas orações, suas meditações, já deu 8. Então, assim, é algo que é totalmente fácil de se fazer, tá? E que está dentro do protocolo, inclusive, de reversão da doença de Alzheimer. É esse protocolo de fazer 12 horas de jejum, que você pode, aumentando aos poucos, à medida que você faz uma dieta mediterrânea, né? Uma dieta com pouco industrializados, né? Com poucos alimentos refinados, carboidratos simples, que você aumenta o consumo de gorduras boas, né? De proteínas boas, normalmente você já vai diminuir essa quantidade, tá? Essa necessidade de comer tão prolongada. Associando, claro, a isso, a redução do estresse, né? Fazendo meditação, fazendo todas as técnicas que a gente conversou nas aulas anteriores. Porque se você não estiver emocionalmente bem, você vai compensar isso na comida, como a gente já conversou, tá bom? Então, é preciso que vocês tenham bastante atenção nessa questão dos quadros emocionais. Eu já vou ler as perguntas de vocês, mas eu vou pedir um segundo.